E aí, galera, voltando agora para continuar a falar um pouquinho mais dos íons, nós vamos focar agora nos íons da água. Nós vamos chamar isso de produto iônico da água, tá? Produto iônico da água. Esse produto iônico da água vai gerar uma nova constante para a gente. Essa nova constante vai se chamar Kw. Aí você fala, peraí, Virinha, já estou ficando maluca, já estou ficando maluco, peraí. Kc, Kp, Ki, Ka, Kb e agora Kw. É a constante de ionização aí da água. W de water, não é? Água em inglês. Beleza? Então, olha lá. Kw, que é a constante de ionização aí para água. Water de água. Paulinho, sabia dessa ou não? Novidade, né? Novidade, olha só. A água pura, ela ioniza segundo essa equação. Nós temos aqui H2O ionizando, né, liberando H+, e OH-. Esses são os produtos. Se nós calcularmos uma constante de equilíbrio aqui para a água, e lembre-se, a nossa aula de hoje está falando de constante de ionização, né? Agora, essa constante de ionização, eu até mudei aqui a numeração, é focada na água. Então, teremos uma nova constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio é produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente. Então nós temos concentração de H+, de OH- e a água. Porque a água ela não está participando lá como solvente. É ela que está se auto-ionizando. É ela sozinha que está ionizando. Isso não acontece num grau elevado. É muito pouco, tá, turma? Olha só, então fica assim a expressão. Se nós pegarmos a concentração da água, né, e multiplicarmos aqui em cruz, por exemplo, assim, ó, multiplicar, o que nós teremos? Teremos essa constante Ki vezes a concentração da água, ó, Ki, concentração da água. Esse valor aqui, ó, é constante. Sabe por que é constante? Porque experimentalmente a 25 graus Celsius, 1 litro de água tem 55,5 mol, ou seja, vai ter uma concentração de 55,55 mol a cada litro. Aí você fala, Vieirinha, de onde que saiu esse valor? Vem comigo, 1 litro de água, 1 litro, ó, equivale a 1000 gramas, 1000 gramas. Se eu dividir pela massa molar da água, que é gramas por mol, não é? A gente vai ter esse valor aqui, ó, 55,55 mol, porque grama, que sei lá, grama, você vai ter mol. Então, sempre a água tem 18 gramas por mol. E 1 litro sempre vai ter 1000 gramas se for água. Então, se eu multiplicar essa constante vezes esse valor, que é constante, nós chegaremos numa nova constante. Então, essa constante de ionização, multiplicado pela concentração da água, que será constante, olha que loucura hoje, o Paulão falou, nossa, é muita constante, que será constante, vai gerar uma nova constante, tá? E aí nós temos esse valor aqui constante, e olha só, são os produtos dos íons da água. E nós vamos chamar, então, essa nova constante, nós vamos chamar de K-water, ou seja, é a constante de equilíbrio da água, K-water, ok? Então nós teremos aqui, ó, Kw, K-water, como sendo aqui a simplificação de concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Então toda vez que falar do Kw, vai ficar lá pra gente, concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Beleza? Isso é o que nós chamamos de produto iônico da água. Esse produto iônico da água, né? Quando sofre lá a água, sofre a ionização, verificou-se que 10 a menos 7 mols da água sofre aquela ionização. Meu, 10 a menos 7 é um valor muito baixo. Então, 10 a menos 7 mols de água ionizam-se. Então, o alfa, o grau de ionização aí é muito baixo. Então, o que percebeu-se? Olha, 10 a menos 7 mols de água ioniza. Vamos voltar aqui um pouquinho, Paulão. Olha só, a proporção aqui é 1 para 1 para 1, certo? Se aqui, olha, eu estou ionizando 10 a menos 7 mol, aqui não vai ser X, aqui vai ser X.
Se a proporção é 1 para 1, aqui a gente vai ter formado 10 a menos 7 e aqui também 10 a menos 7 mol, porque a proporção é 1 para 1 para 1. Então, olha, galera, verifica-se que experimentalmente, quando a água sofre ionização, a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a concentração de OH- é 10 a menos 7. Isso só da água a 25 graus, tudo bem? De temperatura. Lembrando que a temperatura altera essa constante, tudo bem? Aumentou a temperatura, aumentou também a constante. Aí nós teremos aqui, galera, olha só, o nosso K-water, KW, né, que é a concentração de H+ de O vezes OH-. Se nós substituirmos por esses valores, teremos 10 a menos 7, 10 a menos 7. Teremos uma constante de ionização da água, ou o produto, né, iônico da água, igual 1 vezes 10 a menos 14. Lembra, Paulinho? Os fracos, o ácido e a base era da ordem de 10 a menos 5, ou menor que 10 a menos 5. Se nós estamos falando aqui, Paulinho, 10 a menos 14, é porque o valor é muito baixo. Qual é o significado disso, gente? Vamos pegar a ideia dos princípios de Le Chatelier. Se a constante de equilíbrio aqui é baixa, é porque o equilíbrio está mais deslocado para onde? Para a esquerda do que para a direita. Ou seja, poucos íons H+ teremos em solução, ó. E OH-, tem pouquíssimos. Tem mais moléculas intactas de água do que moléculas que sofreram a ionização. Por quê? Porque a constante é muito baixa. Essa constante muito baixa indica que esse processo direto não acontece com facilidade. Beleza? Essa é a ideia aí para falar da constante de equilíbrio. E aí a gente pega o gancho para utilizar na ideia das soluções ou da água pura mesmo, né? Água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ou seja, 10 a menos 7. 10 a menos 7, galera, para uma água pura, isso vai dar um pH igual a 7. O pH é o potencial hidrogeniônico. Agora, numa solução ácida, se eu falo que uma solução é ácida, é porque a concentração de H+, ela é maior que 10 a menos 7. Lembre-se que a água, quando ioniza, ela fica 10 a menos 7, 10 a menos 7. Uma solução dita ácida tem que ter mais H+, um pouquinho mais de H+ no meio aquoso. Então, numa solução, agora aqui solução é soluto mais solvente, é água mais alguma coisa. A concentração dessa solução tem uma concentração de H+ maior que a concentração de OH-. Então, a concentração de H+ vai ser maior que a de OH-. Logo, nós teremos uma solução ácida. Turma, e se é uma solução ácida, o pH ele vale, um valor inferior a 7. Então, a gente fala que o pH é menor que 7. Agora, numa solução que é básica, nós teremos uma concentração de H+ menor do que a concentração de OH-. Está predominando um pouco mais de OH- na solução do que H+. Então a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7 e a de OH- vai ser maior que 10 a menos 7, tornando a solução básica. Se a solução é básica, nós estamos falando em valores de pH maior que 7. Tudo bem? Então, pH igual a 7 é um pH neutro, pH menor que 7 é um pH ácido e pH maior que 7 é um pH básico. Beleza? Voltamos em 10 segundos. Quando falamos de H+ e falamos de OH-, a gente tem lá a ideia do pH e do pOH. A ideia é da escala de acidez e basicidade das substâncias em solução aquosa. Então, a nossa parte aqui é perceber essa expressão aqui chamada potencial hidrogeniônico, que é o pH. E esse daqui, turma, é chamado potencial hidroxilônico. Então, do hidrogênio e da hidroxila. É a força do H+, é a força do OH-. Né? Isso vai expressar para a gente, de maneira bem clara e objetiva, se a substância lá em solução ela é ácida, é básica ou ela é uma solução básica
Peraí, caráter ácido básico de uma solução, mas ela expressa também se ela é neutra, né? Se ela não é ácida, se ela não é básica, ela é uma solução neutra, ok? Então, a escala que nós mais iremos utilizar é a escala chamada pH, tá? E aí nós temos o seguinte, para calcular pH, nós usamos a expressão matemática menos o log da concentração de H+. E para calcular o pOH é menos o log da concentração de OH-. Aí você vai lembrar de logaritmo, né? Olha só, não sei se o Paulão lembra disso, Paulão. Lembra de logaritmo? Bem pouco. Bem pouco. O Paulão falou que bem pouco. Galera, vamos imaginar que uma solução, né, tem a concentração de H+, 10 a menos 2, por exemplo. Ó. 10 a menos 2. Propriedade do logaritmo. Tombo ou tapa, não sei como vocês falam aí. Você vai pegar esse 10 a menos 2 e vai jogar para cá, né? E ao fazer isso, nós teremos pH menos 2 log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então nós vamos ter aqui menos 2. Logo, o pH, né, por exemplo, vai ser 2. E pH 2 é um pH ácido. Lembre-se, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14, né, é básico. E o 7 é neutro. Então, essa é uma solução ácida. Então, não se preocupe aqui com essa expressão de logaritmos, é lembrado de todos os logaritmos lá da matemática, não é? Não. Fica tranquila. Tudo bem ou não? Né? O Massa, né? O Almir, o Trinda, eles explicam muito bem isso para vocês. Outros conceitos. Aqui na química é o conceito mais básico, que é com a escala de pH, o log de 10 na base 10, entendeu? Então fica suave, que é bem tranquilo. A partir, então, dessa expressão lá da constante de ionização da água, o Kw, né, que vale 10 a menos 14, olha, a 25 graus Celsius, a gente vai chegar nessa expressãozinha aqui, que vai ser muito útil para a gente. A soma do pH com pOH chega em 14, né? Valor 14. Então, somar pH com pOH vai ser 14. Qual o significado disso, prático, Paulão? Se você tem o pH, você descobre o pOH. Isso fala se é ácido, básico ou neutro. Se você tem o pOH, você descobre o pH. Aí fala se é ácido, básico ou neutro. Então, um dos valores, Paulão, ele vai te levar à ideia da acidez e basicidade. Beleza, Paulão? Perfeito. Tranquilo aí? Galera, o Paulão, ele vai dar um oi para vocês aqui, ó. Aparece aí, Paulão, para dar um oi aí para a galera, né? Paulão aqui, ó, presente na nossa aula, figura extremamente importante. Vou tomar um pouco de distância aqui, né? Porque eu estou sem minha máscara agora. Fala, galera, tudo bem? Prazer. Só que acompanha aqui o Gênio. Muito obrigado. Você é muito gentil, muito gentileza. Boa aula para vocês. Valeu, galera. Paulão, grande Paulão. Figura importante nas nossas aulas. Então é o seguinte, galera. Se a gente tem, né, pH, eu descubro pOH. Se eu tenho pOH, eu descubro pH. E aí eu consigo falar se é ácido, básico ou neutro, tá bom? Olha só, peguei aqui 3 situações distintas. Pegar aqui, olha, água pura, a solução ácida e uma solução básica. Então, só agora oficializando, né? Água pura, pH igual a pOH, que é 7. Então, é neutro. Solução ácida, pH menor que 7 e pOH maior que 7. Então, se o pH, cuidado, é menor que 7, é ácido. O pOH é a escala contrária. Então, o pOH lá vai ser maior que 7. A escala que nós mais usamos é pH. Tudo que a gente faz é pH. Então, na dificuldade, se tiver pOH, muda para pH e fala se é ácido, básico ou neutro. Fechou? É muito mais tranquilo. Aqui, olha só, soluções básicas. Básicas, o pH é maior que 7. A gente já nasce sabendo de pH. Então, joga para a escala de pH. E o pOH vai ser menor que 7, porque é uma escala contrária, tá bom? E aí eu peguei aqui alguns exemplos, tá? Peguei 3 exemplos. Água pura, vinagre, água sanitária. Para que possamos usar essas ideias aqui e complementar isso numa tabelinha. Vejam só, a concentração de 10 a menos 7 de H+, isso revela que OH- também é 10 a menos 7. Por quê? H+ vezes OH- dá 10 a menos 14. Então, se um é 10 a menos 7, o outro tem que ser 10 a menos 7.
Aí o seguinte, galera, como que eu chego no pH, como que eu chego no pOH? Olha, o H+ vai gerar o pH, né? E o OH- vai gerar essa escala do pOH. E aí o seguinte, é o teorema do tombo lá, joga, dá o tombo, vai ficar menos 7 log de 10 na base 10, dá 1, fica menos 7, vai dar 7. Tudo bem? Então aqui, olha só, teremos um pH 7. Peraí, se pH mais pOH é 14, então aqui também vale o que mesmo? Vale 7. E você também pode aplicar aqui o teorema do tombo, do tapa, do peteleco, sei lá como que você chama isso. E aí vai dar 7 também. Então, se deu 7, nós sabemos que essa é uma solução neutra. É uma solução neutra, beleza? Agora, olhando 2 vinagres, você já sabe que é uma solução ácida, né? Vinagre a gente sabe que é ácido, vamos conferir? Olha só, concentração de H+, 10 a menos 3, agora eu não preenchi nada, para a gente preencher junto. Olha só, se a concentração de H+ é 10 a menos 3, quanto que vale a concentração de OH-? Lembrando que o complemento tem que dar menos 14. Então, se aqui é 10 a menos 3, aqui vai ser 10 a menos 11 mol por litro, porque a multiplicação de H+ vezes OH- dá 10 a menos 14. E aí a gente vai para a escala de pH e pOH. 10 a menos 3 dá o tombo, fica positivo, aqui vai ser 3. 10 a menos 11 dá o tombo, fica positivo, aqui vai ser 11. E olha que verdade, se você somar a escala pH e pOH, nós vamos chegar em 14. E aí, turma, olha só, pH 7, solução neutra. pH 3, solução o que mesmo? Ácida. Então aqui, olha, é uma solução ácida. Solução ácida. E aí nós vamos para o último exemplo, que é água sanitária. Água sanitária, cândida, alvejante. Ó, não tenho a concentração de H+, mas tenho a concentração de OH-, que vale 10 a menos 3. Vou fazer o caminho contrário agora. Se aqui é 10 a menos 3, dá o tombo, fica positivo, o pOH vai ser 3. Olha só que louco, se o pOH é 3, o somatório tem que dar 14. Então aqui o pH vai ser quanto? 11. Se o pH vai ser 11, eu já sei que é um pH básico. Quanto que é a concentração aqui? A concentração tem que ser menor, né, do que 10 a menos 7. Então, olha só, se aqui é 11, é porque a concentração é 10 elevado a menos o pH, ou seja, menos 11. E aqui, sendo 11, nós sabemos, vou pegar aqui um verdinho, para manter aqui, ó, a qualidade, olha só, essa solução, ela será básica. Então, aqui nós teremos uma solução básica, então, água sanitária cândida, que você deve estar usando para limpar suas máscaras aí, não é? Água sanitária, ela tem caráter básico. Então, galera, resumindo, olha só, a gente tem essa escala, que é a escala de pH, beleza? Que nós temos o valor aqui, olha. Vamos pegar aqui no meinho, 7, aqui a gente tem 0 e aqui a gente tem 14. Então, de 0 até 7, essa escala é uma escala ácida, de 7 a 14 é uma escala básica. E no meio 7, a gente tem uma solução, ó, neutra, beleza? Então, quanto menor o pH, mais ácido, maior a concentração de H+, maior a concentração de H+, maior a constante de equilíbrio, Ka, né? Tudo bem, galera? Vimos na aula de hoje, constante de ionização, Ka, Kb, né? Vimos o Kw, vimos pH e pOH, tudo num combo, fazendo parte desse assunto aí da química do terceiro ano, uma parte importante para vocês. É isso aí, muito obrigado, espero que tenham gostado da aula de hoje. Fique em casa. Paulão aqui participou muito aqui da nossa aula efetivamente aqui, nos momentos finais, são os momentos agora, né? Realmente a gente tem mais o quê? Mais uma semana, já mais uma semana e vai finalizar aí o terceirão. Tá? Um grande beijo para vocês, nos encontramos daqui a pouco lá na live. Tchau, valeu!